Fala, torcedor do Palmeiras. Hoje vamos falar de um jogo que, sem sombra de dúvida, merece destaque. Palmeiras 5, Vitória 0. E que partida, galera! Um verdadeiro show de futebol, daqueles que fazem a gente lembrar por que ama tanto o futebol. A temporada pode estar só começando, mas esse desempenho merece aplausos, porque a equipe mostrou uma evolução clara em relação à temporada passada. Ano passado, dentro do Allianz Parque, o Palmeiras teve dificuldades contra o Vitória e não conseguiu sair vitorioso, mas hoje vimos um time dominante, que soube impor seu jogo do início ao fim, com movimentações rápidas, bola no chão e finalizações precisas. Logo de cara, a equipe mostrou que estava afiada na bola aérea. Foi sensacional ver Murilo balançando as redes depois de tanto tempo sem marcar. Gustavo Gomes também apareceu com qualidade, e o André foi simplesmente fenomenal, distribuindo passes, criando oportunidades e mostrando toda a sua habilidade em jogadas de bola parada. Teve uma sequência em que ele literalmente deu uma letra para os companheiros, em um lance que arrancou aplausos de quem estava acompanhando. Piquerez voltou a brilhar, quase marcou um gol no segundo tempo e participou diretamente da construção de jogadas, mostrando que o time consegue aliar coletivo e individualidade em um mesmo padrão de jogo. O Palmeiras, hoje, apresentou aquela organização tática que todos gostam de ver. Marquinhos e Maritas se destacaram com sua postura firme, cobrando e conversando com o árbitro quando necessário, algo que ajuda a impor respeito em campo. O time não se limitou a jogadas pelo meio, houve infiltrações pelos lados, trocas rápidas de passes e triangulações que abriram espaços, permitindo finalizações certeiras. Alan brilhou com um golaço, mostrando que quando recebe a bola e encontra espaço, se transforma em uma ameaça constante para qualquer adversário do país. É exatamente esse tipo de jogador que pode mudar o rumo de uma partida e elevar o nível da equipe como um todo. O Vitória, mesmo não sendo um adversário tão forte quanto outros times do Brasileirão, trouxe desafios pontuais. Houve momentos em que o Palmeiras precisou de atenção, principalmente quando Carlos Miguel teve que se recuperar rapidamente em lances esquisitos, mas o time conseguiu controlar a situação e manter a consistência do seu futebol. A atuação coletiva foi impressionante, e isso permitiu que as individualidades aparecessem com naturalidade. A movimentação constante, os passes curtos e rápidos e o entendimento entre os jogadores fizeram com que o Palmeiras triangulasse e abrisse a defesa adversária com facilidade, criando oportunidades de gol e garantindo uma vitória sólida. O segundo tempo manteve o ritmo intenso, com jogadas que exploraram toda a largura do campo. Kelvin apareceu pelo lado direito, enquanto Piquerez e André continuaram a criar combinações e finalizar com precisão. Alan continuou sendo um destaque, e o time mostrou que, quando encontra espaço, consegue ser extremamente incisivo. A vitória de hoje não apenas demonstrou capacidade técnica, mas também marcou uma evolução no estilo de jogo. O Palmeiras se mostrou mais confiante, mais rápido e mais eficaz, deixando claro que é capaz de competir com qualquer equipe quando o jogo se desenrola com fluidez. Além da vitória, há questões importantes sobre reforços e movimentações no mercado. John Arias, por exemplo, tomou decisões estratégicas, recusando uma oferta do Flamengo, mostrando identificação com o Fluminense. Isso demonstra a complexidade das negociações e o impacto que escolhas individuais podem ter no cenário nacional. Por outro lado, o Palmeiras está atento ao mercado, com propostas concretas para jogadores como Danilo, do Botafogo, mostrando que o clube busca reforços de qualidade para manter e elevar o padrão do time. É um movimento que indica planejamento e ambição, tentando equilibrar investimento e retorno técnico. O Palmeiras também mostrou que sabe aproveitar oportunidades individuais dentro do coletivo. Jogadores como Flaco, Piquerez e André conseguiram criar situações de gol a partir de movimentações bem pensadas, triangulações e passes precisos. Até mesmo substitutos que entraram no fim da partida, como o Sosa, contribuíram, marcando o quinto gol com uma finalização que mostrou atitude e presença de espírito. Esse tipo de desempenho evidencia que o time não depende apenas das estrelas, mas que o conjunto funciona como um relógio, com cada peça cumprindo seu papel e garantindo eficiência no ataque e na defesa. O desempenho tático também merece atenção. Abel Ferreira continua ajustando seu time, e mesmo que existam críticas ao trabalho do treinador, hoje vimos evolução.
A equipe conseguiu se impor dentro de casa, controlar o ritmo e ditar o estilo de jogo, algo que se espera em jogos decisivos. As transições rápidas, o equilíbrio defensivo e a criação de espaços mostram que o Palmeiras não apenas tem qualidade técnica, mas também inteligência tática, fundamental para competir em alto nível ao longo da temporada. A movimentação constante e a intensidade mostrada em campo refletem o comprometimento da equipe. O Palmeiras conseguiu combinar criatividade e disciplina, explorando jogadas por dentro e pelos lados, mantendo a posse de bola e criando oportunidades para todos os jogadores. A vitória não veio apenas pelo talento individual, mas pela interação entre os atletas, permitindo que cada um se destacasse sem comprometer o equilíbrio coletivo. Alan, Murilo, André, Piquerez e outros mostraram que estão em sintonia, com compreensão mútua e timing perfeito, tornando a equipe difícil de ser parada quando joga no seu melhor nível. A atuação de hoje também dá uma perspectiva sobre o que esperar dos próximos desafios. Quando o time encontrar adversários mais fechados, haverá a necessidade de adaptação, mas a forma como se movimentou contra o Vitória indica que existe potencial para manter a qualidade, seja na construção de jogadas ou na finalização. A combinação entre toque de bola rápido, movimentações coordenadas e aproveitamento das individualidades cria um Palmeiras mais perigoso e versátil, pronto para enfrentar adversários de maior nível com confiança e segurança. Por fim, o que se viu hoje é que o Palmeiras está se reorganizando, recuperando confiança e mostrando que tem condições de liderar e brigar pelos títulos da temporada. A equipe apresentou evolução em relação à temporada passada, explorou todas as linhas do campo, valorizou o toque de bola e as finalizações, e ainda trouxe momentos de criatividade e genialidade com gols e assistências de jogadores fundamentais. Cada vitória como essa reforça o potencial do grupo, a qualidade do trabalho do treinador e a importância de manter jogadores comprometidos e com vontade de vencer, garantindo que o Palmeiras siga forte e competitivo. Falando agora sobre o mercado e os reforços, o Palmeiras tem mostrado movimentações interessantes e muito estratégicas. John Arias, por exemplo, é um caso que chama atenção. Ele recusou recentemente uma oferta do Flamengo, algo que mostra identificação e lealdade com o Fluminense, clube pelo qual já declarou carinho e vontade de retornar caso volte ao Brasil. Mas o Palmeiras não deixou a oportunidade passar. Fez uma proposta concreta, e o jogador e seus representantes já estão cientes. O Fluminense, por sua vez, não igualou a oferta, mas tenta apelar para o lado emocional, usando a relação de Arias com o clube, para tentar convencê-lo a voltar. A situação é complexa, porque o Wolverhampton é o dono do passe e qualquer decisão do jogador precisa ser respeitada, mas o que se vê é que o Palmeiras segue firme, tentando garantir reforços de qualidade para a temporada. Enquanto isso, Danilo também aparece como um alvo importante. O Botafogo, seu atual clube, enfrenta dificuldades financeiras, e o Palmeiras se aproveitou disso para apresentar uma primeira proposta, oferecendo cerca de 8,5 milhões de euros por 50% do passe. O jogador mostrou ótimo desempenho recentemente, marcando gols decisivos em partidas importantes, incluindo a vitória por 5-3 sobre o Grêmio. O time de São Paulo busca negociar de forma inteligente, equilibrando valores e porcentagens do passe, mas a estratégia é clara: trazer jogadores que possam fazer a diferença imediatamente, reforçando o elenco e dando mais opções táticas ao treinador. A intenção é contar com atletas comprometidos e que agreguem tanto no coletivo quanto em momentos individuais, algo que o Palmeiras mostrou durante o jogo contra o Vitória. O cenário do mercado mostra ainda a tentativa de repatriar jogadores e buscar talentos que se encaixem na filosofia de jogo do clube. Nino, por exemplo, permanece no Zenit até o final da temporada europeia, e as negociações com o Fluminense ainda não avançaram. Isso demonstra como a gestão do futebol precisa ser paciente, estratégica e atenta aos prazos e interesses dos clubes estrangeiros. Enquanto isso, o Palmeiras se mantém ativo, avaliando oportunidades e reforçando o elenco com inteligência. Essa abordagem é essencial para manter a competitividade, principalmente quando se sabe que a temporada será longa e repleta de desafios. Voltando ao jogo de hoje, é impossível não destacar a performance coletiva do time. A equipe mostrou consistência do início ao fim, movimentando-se de forma coordenada, explorando as laterais, buscando infiltrações e criando oportunidades para todos os setores.
André, Alan, Piquerez, Murilo e Gustavo Gomes tiveram destaque individual, mas foi a interação entre eles que tornou o Palmeiras tão dominante. Cada passe, cada triangulação e cada finalização foram resultado de uma leitura inteligente do jogo, algo que reflete tanto o talento dos jogadores quanto o trabalho do treinador. A equipe conseguiu equilibrar ofensiva e defensiva, mantendo o controle da partida mesmo diante de eventuais riscos e momentos de pressão. Os gols marcados hoje exemplificam essa combinação de técnica e inteligência tática. Alan brilhou em um lance de rara qualidade, mostrando que possui talento para decidir partidas. André, com suas assistências e jogadas de efeito, ajudou a criar espaços e movimentações que deixaram a defesa adversária perdida. Piquerez demonstrou qualidade defensiva e ofensiva, avançando com segurança e participando ativamente da construção das jogadas. Murilo e Gustavo Gomes confirmaram a importância da presença aérea e da atenção nos lances de bola parada. O Palmeiras mostrou que, quando todos os setores funcionam em harmonia, se torna uma equipe muito difícil de ser parada, capaz de explorar fraquezas e transformar qualquer espaço em oportunidade de gol. Além disso, a capacidade do Palmeiras de criar oportunidades mesmo contra adversários mais fechados é um ponto que merece destaque. O time conseguiu movimentar-se com rapidez, girar a bola e criar situações de ataque mesmo quando Vitória tentou se fechar e reduzir os espaços. Isso demonstra evolução no trabalho do treinador, que consegue ajustar a equipe para diferentes cenários dentro de campo. A combinação entre intensidade, movimentação e aproveitamento das individualidades mostrou um Palmeiras capaz de impor seu estilo de jogo, independentemente do adversário, mantendo a consistência que se espera de uma equipe de ponta. Outro ponto importante é a postura da equipe dentro de campo. Hoje vimos jogadores cobrando, se posicionando de forma assertiva e impondo respeito aos adversários. Marquinhos, Maritas e outros líderes do elenco demonstraram personalidade e segurança, elementos fundamentais para um time que busca títulos. Essa atitude coletiva, aliada ao talento técnico, cria uma equipe mais equilibrada e preparada para os desafios de uma temporada longa. Além disso, a capacidade de integrar jogadores que entram no decorrer do jogo, como o Sosa, é fundamental para manter o nível de competitividade em todas as partidas, garantindo que a equipe não dependa apenas dos titulares para obter resultados expressivos. O desempenho coletivo também permitiu que jogadores se destacassem individualmente, sem comprometer o equilíbrio do time. André, Alan e Piquerez tiveram liberdade para criar e finalizar, enquanto Murilo e Gustavo Gomes deram solidez defensiva e presença nos lances aéreos. Cada jogador soube seu papel e contribuiu para a construção do resultado, mostrando que o Palmeiras não depende apenas de um ou dois nomes para vencer, mas sim de um grupo bem estruturado, com entendimento tático e capacidade de execução em todos os setores do campo. No que diz respeito à estratégia de jogo, o Palmeiras conseguiu variar suas jogadas, explorando tanto os lados do campo quanto o meio, realizando infiltrações, trocas de passes rápidas e finalizações de qualidade. Essa diversidade tática torna o time imprevisível e perigoso, permitindo que os adversários tenham dificuldades para se organizar defensivamente. A capacidade de alternar entre posse de bola, pressão alta e movimentação inteligente é o que diferencia equipes de alto nível, e o Palmeiras mostrou que está pronto para manter esse padrão ao longo da temporada. Por fim, a vitória de hoje reforça a confiança da equipe e mostra que a evolução em relação à temporada passada. O Palmeiras demonstrou capacidade de criação, organização, intensidade e aproveitamento das individualidades. Além disso, a gestão do clube segue atenta ao mercado, buscando reforços estratégicos que possam contribuir imediatamente. Jogadores como John Ares e Danilo são exemplos de atletas que podem agregar qualidade, talento e comprometimento, elevando ainda mais o nível da equipe. A combinação entre desempenho coletivo, individualidades brilhantes e planejamento estratégico coloca o Palmeiras em posição de protagonismo nesta temporada, mostrando que é um time pronto para competir em alto nível e manter-se entre os melhores do país. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O Palmeiras pode ter movimentado o mercado de forma silenciosa, mas os bastidores da negociação com o zagueiro Nino estão dando o que falar. Fontes próximas à diretoria palmeirense afirmam que o clube finalmente conseguiu fechar com o jogador,
mas não sem antes enfrentar uma resistência inesperada. O Zenit, clube que detinha os direitos do atleta, teria feito jogo duro, tentando esticar a negociação ao máximo e explorar cada detalhe da proposta. Segundo informações que circulam nos corredores do futebol europeu, a diretoria do Zenit não queria abrir mão de Nino facilmente. O zagueiro vinha sendo avaliado como peça importante para a equipe, e a pressão para mantê-lo teria sido intensa. Fontes ainda comentam que o Zenit chegou a pedir uma cláusula que vinculava parte de uma futura venda à valorização do atleta, algo que o Palmeiras teria rejeitado de imediato. A insistência russa, porém, não foi suficiente para barrar a movimentação do clube brasileiro, que teria apresentado uma proposta convincente tanto financeiramente quanto em termos de projeto esportivo. Nos bastidores, corre o boato de que o acerto envolveu mais do que simples valores de transferência. Pessoas próximas à negociação revelam que o Palmeiras ofereceu condições especiais ao jogador, incluindo um plano de desenvolvimento personalizado, presença garantida em competições internacionais e até participação em ações de marketing do clube, itens que teriam pesado na decisão de Nino. A imprensa especula que o jogador, animado com a perspectiva de se consolidar em um dos gigantes do futebol brasileiro, acabou se inclinando a aceitar a oferta, mesmo diante da pressão do Zenit. Além disso, fontes indicam que a diretoria palmeirense atuou com rapidez e discrição, evitando que a negociação vazasse completamente antes do fechamento. Um detalhe curioso que circula entre jornalistas esportivos é que o acordo foi praticamente selado em uma reunião virtual de poucas horas, e que o empresário de Nino desempenhou papel central em convencer os russos a liberarem o jogador sem maiores complicações. A expectativa é de que a oficialização aconteça em breve, mas a diretoria optou por manter a discrição, evitando anunciar qualquer coisa antes de ter todos os papéis assinados. Enquanto isso, torcedores e especialistas já especulam sobre o impacto de Nino no Palmeiras. O clube estaria confiante em reforçar a defesa, buscando não apenas qualidade técnica, mas também liderança e experiência para disputar títulos importantes. Resta saber como o jogador se adaptará ao estilo brasileiro e se conseguirá corresponder às expectativas, mas o rumor de que o acerto já está praticamente fechado deixa o mercado brasileiro em alerta e provoca debates acalorados sobre os próximos passos da equipe no cenário nacional e continental. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!